Olá pessoal, aqui é Thiago Ferreira, é um prazer estar com vocês novamente. Nós estamos aqui iniciando mais um podcast do INE Empreendedores, é um tempo que a gente tem de poder aprender mais sobre empreendedorismo e vida cristã, e hoje a gente vai estar aqui com ele, que faz parte do ministério, o cara, líder do ministério, né, Eduardo Fresarim, que vai estar falando um pouco conosco da sua trajetória, suas experiências, né? A gente vai poder ouvir esse homem de Deus aí tremendamente usado, né, nos negócios e também na liderança. Eduardo, seja bem-vindo, né, em termos, porque essa é a tua casa, né, mas fique à vontade. Mas eu tô feliz, Thiago. Bom, primeiro que esse é o cara aí, pode tirar, tá? Pode cortar. Mas eu tô feliz pelo cenário novo, você viu só? Legal, né? Gustavo Casado, Lucas Mota, os caras estão dando uma moral pra gente aí. Então, rapaz, estão investindo no reino aqui, né? Investiu. Nas nossas vidas. Eu tô gostando. Estúdio novo. Tudo de primeira, né? Tudo de primeira com excelência. Não, e aí a gente precisa agradecer, né, Thiago, pastor Davi, pastora Mônica, por todo o investimento que vocês têm feito. Isso é um projeto que nasceu no coração de Deus e que ele entregou para vocês, o INE Empreendedores. E vocês estão investindo aqui em infraestrutura, em melhoras aí, todo o time da igreja, uma bênção aqui nos servindo, contribuindo, estando com a gente, né? Nós aparecemos aqui, né, Thiago, mas tem todo um time aqui atrás das câmeras que você não vê, você que está aí, mas que está trabalhando aqui, são servos do Senhor, que o pastor Davi e a pastora Mônica investe aí num time de muita qualidade e infraestrutura. Então, gratidão aí a vocês. Muito bom fazer parte dessa casa que tem essa visão. E vamos lá, né, Thiago? Vamos lá. Como é que entra Jesus nessa história aí? Jesus entrou quando eu tinha 25 anos de idade. Eu lembro que um dia a loja de chocolate a Cacau Show estava indo mal, a revenda, mal assim, porque eu deixei lá em Minas para minha mãe tocar. Minha mãe não tem muito perfil de comércio, né? Ela é muito trabalhadora, guerreira, mas não tem perfil de comércio. Aí chegou um momento que ela estava muito mal, muito mal. E aí aqui em Londrina as coisas para mim estavam indo mal também. Eu comprava os equipamentos, importava de forma irregular, e aí começou a dar um monte de problema. Trazer do Paraguai, é isso? Não, trazer dos Estados Unidos, Canadá e do Japão. Mas como é que contatos lá, eles mandavam para os Estados Unidos tinha uma transportadora que trazia por avião para o Paraguai, e do Paraguai via por ônibus até Londrina. Aí mandava o dinheiro para fora através de casa de câmbio, né? Mandava para... Esquema profissional, não era eu paguei para conseguir esses contatos. Na época eu lembro que eu tive que pagar para conseguir todos esses contatos aí. Mas aí o negócio estava indo muito mal, precisava de garantia nos computadores e eu não tinha garantia. Tinha lá, eu tinha que mandar para lá para poder. E aí estava tudo irregular. Para mandar para lá e para garantir voltar, tinha todo o esquema de alfândega que tinha que burlar o sistema. Aí chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro, estava endividado, tinha cliente reclamando que precisava de garantia de computador, de notebook que eu vendi. E a coisa estava indo assim, terrível, uma situação que parecia que não tinha mais jeito. Eu lembro que um dia, cara, um funcionário já tinha me falado de Jesus, né? O meu chefe da empresa que eu trabalhei em São Paulo 4 anos já tinha me falado de Jesus, uma tia já tinha me falado. E aí um belo dia eu estava desesperado lá na empresa, eu saí da empresa no meio de uma tarde assim, fui num botecão que tinha lá perto. Sentei, pedi uma água com gás, sentei, fiquei 1h30, 2 horas tomando aquela água com gás e pensando na vida inteira. Pensando, Deus, onde que eu errei? Tenho 25 anos de idade, estou falido, tudo que eu tentei, meus sonhos de empreender não dá certo, não tem dado certo. O que eu errei? E aí, Deus começou a falar comigo ali, boteco ali, tomando aguinha com gás, Deus começou a falar comigo, falou, olha, você não está seguindo os meus valores, você está fazendo as coisas do teu jeito, na tua força, achando que é o jeito certo de fazer. Seu pai e sua mãe não te ensinaram sobre empreendedorismo, mas ensinaram sobre honestidade, sobre fazer as coisas certas. Você não está fazendo isso, né? E você não está vivendo a tua vida. E aí naquela hora eu falei, eu preciso de Deus, preciso de Jesus, eu preciso buscar isso em alguma igreja. Aí no dia seguinte, esse mesmo funcionário chamou um pastor para ir lá na empresa. Eu falei, não, beleza, pode ir.
Aí esse pastor orou, me deu alguma palavra profética lá na época. E eu falei, eu preciso ir para uma igreja. Não vou na igreja desse pastor, não quero seguir homens, eu quero seguir a Deus, né? Para não ficar parecendo que, pô, o cara veio, me deu uma palavra profética, agora eu vou virar seguidor dele. E eu comecei a procurar a igreja. Aí eu fui numa outra igreja em Londrina, até que eu vim na Nova Aliança. Quando eu vim na Nova Aliança, eu vi duas pessoas conhecidas no palco da Nova Aliança. O pastor Marcelo Menegas e o Jonas, que tocava saxofone. E eu tinha dado aula para os dois aqui. Eu dava aula de Cisco, eu tinha dado aula para os dois. Os dois marcaram muito a minha vida positivamente. E quando eu cheguei e vi os dois no palco, no louvor, eu falei, meu, esse é meu lugar. Aí eu vi o pastor Davi e a pastora Mônica, era a volta de um encontro de mulheres. O pastor Davi e a pastora Mônica brincando e com relacionamento assim, tanto com os membros da igreja quanto entre eles, muito bom, muito descontraído. E eu falei, esse é o lugar que eu quero ficar. Uns 3 cultos depois eu fui num apelo, teve um apelo para oração de entrega, eu fui. E eu lembro que o primeiro mês que eu estava na Nova Aliança, eu recebi um dinheiro de umas aulas que eu dava, uma grana que eu já estava apertado e tal, mas eu falei, Deus, isso aqui é princípio. E eu entendi esse negócio do dízimo. Eu queria dizimar antes até de vir para a igreja. Eu falava para esse meu funcionário, eu falei, rapaz, não tem como dizimar, não. Ele falou, põe no envelope, eu levo para você. Eu estava naquela ainda, né? Eu falei, bom, se eu vou na Nova Aliança agora, eu vou dizimar. Eu lembro que eu peguei os 10% que eu ganhei nas aulas, coloquei no envelope, eu não sabia nem onde colocava. Eu fui levar a Rafa no Ina Kids, a hora que eu voltei, já estavam saindo com aquelas salvas, eu parei o povo no meio do caminho e falei, posso colocar aí? Aí ele falou, pode, tem envelope ali. Fui lá, peguei, coloquei no envelope, coloquei lá. A partir daí nunca mais parei de dizimar e Jesus entrou na minha vida e foi um processo. Tá até hoje um processo de... E você já era casado nessa época, Edu? Ou ainda era solteiro ainda? Não, você já tinha a Rafa, né? Já tinha a Rafa, não, morava junto com a Carol, né? Não era casado. Aí a gente começou a frequentar a igreja e viu que tinha muita coisa para se acertar, né? Aí a gente fez curso de MMI, fizemos um casamento na formatura do MMI. Que legal. Fomos para o encontro com Deus. Primeiro fomos para o encontro, depois fizemos MMI, fizemos nosso casamento na formatura do MMI. Fomos ajustando as coisas. Que massa. E aí foi sendo transformado. E aí, como é que isso andou em paralelo com a empresa? Aí você continuou com a empresa de tecnologia? Sim. Aí eu continuei. A empresa de tecnologia. Aí começaram a surgir umas oportunidades que é só Deus explica. Primeiro que apareceu uma possibilidade de eu abrir um escritório virtual, que hoje é o chamado de coworking, né? Mas são uns negócios muito parecidos. Eu comecei já que eu não ia mais, eu decidi, no dia que eu fui tomar aguinha com gás lá, eu decidi que eu nunca mais ia fazer algo errado, que eu ia comprar com nota, vender com nota, que eu ia registrar funcionário. Aí eu fui e comecei a visitar o Sebrae para entender assim, que negócio eu posso ter, que eu posso trabalhar legal. E uma das cartilhas do Sebrae de plano de negócio que eu vi, tinha um balcão cheio de cartilhas, eu fui folheando todas, uma delas foi sobre plano de negócio de escritório virtual. Aí quando eu olhei a possibilidade de terceirizar, porque eu já estava num espaço que eram 3 ou 4 empresas diferentes, que compartilhavam, 3, 4 empresas de tecnologia. Aí eu olhei aquilo e falei, bom, isso aqui pode ser um negócio. Se tem empresas se juntando para compartilhar espaço, por que não tem uma empresa que organiza isso e atende essas empresas que têm essa necessidade? Aí eu vi essa cartilha no Sebrae, comecei a estudar, e aí passando em frente ao Eurocenter, aqui na Higienópolis, em Londrina, aquele edifício novo, tinha acabado de inaugurar, lindo, o edifício mais bonito de Londrina. Eu falei, vou parar aqui. Deus falou comigo ali, ó. Eu falei, vou parar aqui. Não fazia sentido nenhum natural. Não estava tendo dinheiro para pagar R$350 de aluguel onde eu estava. Parei lá, desci, falei com a corretora que estava lá. Ela me mostrou uma loja e falou, essa loja aqui custa R$3.500 de aluguel, você vai precisar investir uns 100 mil para adequar ela à tua necessidade. Quantos mil para investir? Uns 100 mil de investimento, uns 3.500 de aluguel. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem... Aí eu falei, olha, obrigado pela tua atenção. Aí. Ela falou, mas o que você quer montar? Eu falei, não, eu quero montar um escritório virtual, um espaço de escritórios onde as empresas podem usar. Ela falou, não, mas espera aí, para isso que você está querendo tem um lugar que já está pronto aqui. Eu falei, sério? Eu falei, vem. Aí me levou no auditório, tinha um auditório pronto, e 5 salas prontinha, com ar-condicionado, carpê, tinha algumas até com mesa. Nossa. Eu falei, mas por que isso aqui está parado? Ela falou, não, isso aqui o prédio fez, a construtora fez para o condomínio, mas ninguém usa. Essas 5 salas aqui mais esse auditório fica parado, ninguém usa isso aqui. E aí, de repente, você poderia alugar isso aqui, poderia fazer um contrato com o condomínio.
Mas quanto? Ela falou, não, isso aqui o espaço é maior, vai ser uns 5.500. Falei, não tem nem 3.500, quanto mais. Não, mas peraí, vamos falar com o dono da construtora, de repente com o síndico, vamos ver se a gente não faz. Quem sabe eles não topam uma parceria? Falei, aí me interessa. Aí voltei, fiz todo um plano de negócio, apresentei pro pessoal. E eu já estava frequentando a igreja, orando, apresentei, e eles aceitaram ser uma parceria onde parte do faturamento iria para a minha empresa e parte do faturamento para o condomínio. E aí ali foi o ponto de partida, comecei a alocar esse auditório, como eu já trabalhava com evento também. Bem no comecinho da minha empresa de evento, eu tinha lá alguns projetores, 2 caixinhas de som. Comecei a alocar esse auditório com os equipamentos, algumas empresas maiores começaram a me procurar, e aí Deus foi abrindo portas. Até que um dia foi um senhor lá, num evento que estava usando o auditório alugado, e abriu uma porta para eu instalar os roteadores da operadora Brasil Telecom, que depois se tornou Oi. E aí ele falou, olha, eu estou buscando alguém que conhece de roteador. E eu tinha uma certificação da Cisco, eu tinha trabalhado em São Paulo com equipamentos da Cisco. Eu falei, eu sei. Eu falei, é sério? Eu falei, é. Aí comecei a instalar, instalei os 8 primeiros, ele me pagou, deu tudo certo. Aí instalei mais uns 20, aí ele me passou o contato de uma empresa de Curitiba que me contratou direto, eu instalei mais um monte, que me passou o contato de uma empresa de São Paulo, que era maior, que tinha um contrato muito maior com a Oi, e eu comecei, e isso trouxe um faturamento que me ajudou a pagar todas as dívidas que eu tinha no passado aí, que todo o tempo de vida errada que eu tive, em 2, 3 anos trabalhando com esse negócio especificamente, eu emitia nota, fazia tudo certinho. E aí Deus me deu essa oportunidade e aí pagando as dívidas o negócio começou a andar de forma mais rápida. Entendi. Então, a primeira coisa que aconteceu depois que você teve encontro com Jesus foi começar a colocar a casa em ordem, é isso? Pagar o que tem que ser pago, dizimar, ter uma vida em ordem. Foi a primeira coisa. Foi o que mudou minha vida, foi isso, sabe? Dizimar e mudar os meus valores, parar de fazer coisa, parar de comprar sem nota, vender sem nota. Então, a hora que eu ajustei os meus valores com os valores eternos, né, com os valores bíblicos, o meu negócio começou a prosperar. E o interessante é que quando eu falei que eu faria isso, esse meu funcionário, que até ele era cristão, ele falou, rapaz, mas será que vai dar para fazer desse jeito tudo certinho? Porque já não está indo tão bem você fazendo... Né, deixando de pagar alguns impostos, e se pagar todos os impostos, como é que vai fazer? Aí a gente sempre fica, né? Quem é empreendedor sempre fica nessa, mas será que se eu fizer tudo certo, vai dar lucro, a empresa vai crescer? E funcionou exatamente assim para mim. Quando eu comecei a fazer tudo certo, quando eu comecei a pagar mais impostos, a regularizar tudo, a formalizar, registrar os funcionários, foi um processo, né? Eu tinha um funcionário na época, logo eu comecei a ter 2, aí comecei a registrar, fazer tudo do jeito certo, e o negócio começou a andar em outra velocidade. As empresas que antes eu ia lá, batia na porta, levava cartão, folder, não dava em nada, ninguém me retornava. Essas mesmas empresas, depois de meses, anos, começou a ligar para mim, olha, preciso de um equipamento, preciso alugar um equipamento, preciso de um serviço e tal. Que legal. E uma outra coisa que eu achei interessante que você comentou aí, Edu, é que você não ficou parado esperando, né? Então, tu veio na igreja, colocou a casa em ordem, mas você estava passando no Eurocentro, tu viu uma oportunidade, vou bater lá para ver o que dá. Né? E, a princípio, também não era 100%, né? Você teve que fazer um acordo ali, que seria metade para você, uma parte para o condomínio, mas viu uma oportunidade e foi atrás, não ficou sentado esperando que a graça viesse e te abundasse sem te encher tua vida, sem fazer nada. E outra coisa que você citou, no período de 2 ou 3 anos, foi colocando as dívidas em dia, né? Não foi do dia para a noite e também não foi assim, sem fazer esforço nenhum. Eu lembro até hoje, Thiago, de uma aula do pastor Corsini na classe de integração, onde ele falou assim, ó, você deve para alguém, você não tem dinheiro para pagar, mas dê pelo menos satisfação. Liga para a pessoa, vai lá, fala que você está querendo pagar, leva 10, 20 reais por mês lá para mostrar que você tem compromisso, que você vai pagar aquilo, que você mudou de vida, você ainda não tem a grana,
De tudo que você semeou, você teve uma colheita ruim, né? A semeadura ruim gera uma colheita ruim, mas você está semeando novas sementes que você vai ter uma colheita boa lá na frente. Então não deixa de dar satisfação. E eu comecei a fazer isso. Eu devia para pouquíssimas pessoas físicas, assim, devia mais para banco, cartão de crédito e tal, mas eu priorizei pagar todas as pessoas que eu devia, dar satisfação. E o que você falou, né, Thiago? Empreendedor para mim é muito comportamento. Eu lembro também que um rapaz falou assim, até cristão, um cliente do meu escritório virtual lá, ele era cristão, falou assim, mas você não crê que Deus pode fazer alguém depositar todo o dinheiro que você deve na tua conta, você pagar tudo isso aí? Eu falei, cara, eu acho que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que isso. Eu creio que Deus pode fazer. Mas se ele fizer, talvez ele não vai estar me abençoando, porque eu preciso aprender a fazer as coisas do jeito certo. E esse processo de 2, 3, 4 anos que eu vou ficar pagando essas dívidas é o tempo de eu entender que o caminho correto é outro. Então eu preciso andar por esse caminho, eu preciso colher tudo que eu semeei, para daí eu começar a colher novos resultados. Mas eu não parava, Thiago. Nunca parei. Assim, eu falo que o empreendedor ele é inconformado, né? Eu nunca me conformei com não, a não ser que seja de Deus, mas se é um cliente me diz não, se é um parceiro, se é uma situação me dizendo não, o mundo dizendo não, cara, eu nunca me conformei, nunca parei. Não, então eu vou sempre buscar alternativas, buscar um caminho para alcançar aquele resultado final. E aí quando entra Deus na história, que eu entendo que aquele negócio já não é mais meu, que na verdade aquele empreendimento é do Senhor e eu sou um mordomo ali, que todo recurso que vier ele vai abençoar a mim, minha família e a família de quem está trabalhando comigo, dos meus parceiros, fornecedores, clientes. Aí eu falo, bom Deus, o negócio agora é nosso, né? O senhor está investindo aí no negócio junto comigo. Eu vou bater e quem vai abrir a porta é o senhor. Eu nunca parei de correr atrás de oportunidades, assim, que é um perfil, é uma característica empreendedora, né? Um comportamento empreendedor. Você buscar oportunidades e aproveitar essas oportunidades. Sim. A gente vai em um outro momento falar sobre empreendedorismo, que foi muito mais a minha trajetória dentro de organizações, mas quando a gente olha alguém que está bem sucedido, a gente às vezes fala, puxa vida, será que um dia eu vou conseguir ser bem sucedido assim, né? E a gente vê alguém lá na frente da igreja, ou vê alguém na frente do ministério, a gente fala, né? Parece que foi fácil, né? Mas quando a gente ouve assim, vê que não foi fácil, né? Foi um processo que houve a graça, que houve a bênção de Deus, mas que houve muito trabalho, que houve muito esforço, né? Que continua tendo esse esforço, né? Não desfruta assim. A gente sabe do tanto que você trabalha ainda hoje, né? E conta para nós assim um pouco como é que está a tua empresa ou como é que estão as tuas empresas hoje, o que você tem feito? Legal. O processo continua, viu, Thiago? Deus vem trabalhando aqui ainda, né? E eu venho ainda aprendendo muito com Deus. O Ino Empreendedor está sendo uma bênção assim para me conhecer melhor. Mas os negócios hoje, eu tenho uma empresa, a empresa de escritório virtual, ela se tornou uma empresa de coworking, chama Rubus Coworking, ela está ali no Eurocenter. A gente tem hoje uma área ali de uns 2.000 metros quadrados, atendendo mais de 300 posições de trabalho. Devemos ter entre lá e os 3 coworkings em shopping. A gente tem no Shopping Aurora, Shopping Royal e Shopping Boulevard, espaços de coworking para atender a população de forma gratuita, inclusive. Então está indo bem esse negócio, é um negócio que está bem estável, está tendo uma procura maior de clientes depois que passou o boom da pandemia. Eu tenho uma empresa de eventos com sócios também, que 4 ex-funcionários que se tornaram meus sócios, que estão tocando toda a parte de operação, que é a Fresaria Eventos, onde a gente atende as empresas, os eventos corporativos, empresariais. E eu tenho a IASO. A IASO ela nasceu dentro da Fresaria Eventos, né, uma startup, uma empresa de base tecnológica. Ela nasceu dentro da Fresaria Eventos por entender a necessidade do mercado, né? O mercado de eventos é um mercado muito analógico, um mercado que precisava de inovação. E aí eu comecei a estudar mais inovação, comecei a vivenciar a inovação através do ecossistema que Londrina está construindo desde 2013, 2012. Londrina vem construindo um ecossistema de inovação, Sebrae, Senai, o Sistema S como um todo e os sindicatos, as associações, muita gente boa se envolvendo nisso em Londrina.
E eu comecei a vivenciar esse ecossistema de inovação. E eu falei, puxa, mas eu preciso inovar na área de eventos. A minha área é evento, os eventos estão analógicos, estão ultrapassados, e aí veio a ideia de pensar em uma solução digital. Então, a IASO nasceu a partir disso, de uma ideia, de um desejo de inovar, de trazer algo novo, soluções novas para problemas que estão aí há anos, né? E aí a IASO começou a atender algumas empresas. A gente entendeu, demorou uns 2 anos aí para chegar numa primeira versão de produto. Quando a gente chegou nessa primeira versão de produto em 2017, a gente começou a vender esse produto. Algumas empresas já tiveram interesse em comprar, e aí quando você tem cliente comprando teu produto, teu serviço, é uma validação que, tem gente pagando, então estamos no caminho. Fomos melhorando, 2018 foi melhorando. Em 2019, aí a gente teve a oportunidade de receber investimento da Bossa Nova, que é o maior fundo de investimento para startups em estágio inicial, que se chama de anjo ou pré-seed, que é um estágio de startup. E aí o João Kepler, que é o CEO da Bossa Nova, teve contato comigo em alguns eventos, viu a IASO atuando em alguns eventos, chamou a atenção dele a qualidade, a eficiência da ferramenta. E aí quando eu cruzei com ele num evento, tipo um Shark Tank, que teve dentro de um evento, ele fez uma proposta para mim de investir na IASO. Final de 2018, o dinheiro entrou em 2019, depois de toda uma parte burocrática, de documentação, a parte jurídica. Então hoje a Bossa Nova investe na IASO, e a IASO está num processo de crescimento assim, bem acentuado. As outras empresas também vêm crescendo, mas a startup ela tem essa característica de crescer mais rápido, né, de dobrar de tamanho, triplicar de tamanho todo ano. Então a gente vem nessa escalada aí nos últimos 3 anos de dobrar, triplicar de tamanho. A meta desse ano é dobrar de tamanho, né? A gente está aí com umas 26, 28 pessoas no time, deve passar dos 30, talvez 40 até o final do ano. Então, e muitos clientes grandes, muitas multinacionais. E eu volto assim, lá para o começo, né, da minha aguinha com gás lá, conversando com Deus. Para mim, a IASO, a Fresaria Eventos, a Rubus, elas têm propósitos que estão alinhados com o propósito de Deus, com o propósito da palavra. E por causa desse alinhamento, essas empresas continuam crescendo e se desenvolvendo. Então, eu sempre, como empreendedor, nós precisamos estar sempre assim, Deus, essa é a tua vontade, o meu negócio está dentro do teu propósito, ele está tocando vidas, né? Tem pessoas já, colaboradores dessas empresas, que começaram a frequentar a igreja, que se converteram, que começaram a vir em célula, ou até em outra igreja, porque viram que aquele ambiente era um ambiente diferente, era um ambiente onde tinha a presença de Deus ali através das nossas vidas, né? Então, é isso. Isso para mim é o que me move. É claro que eu quero crescer como empreendedor, é claro que eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero me tornar um investidor em projetos, em ideias, mas em primeiro lugar que Deus continue guiando qual é o propósito, né? Que as empresas continuem alinhando o propósito delas com os propósitos de Deus. Que legal. Então, é uma empresa que trabalha para o reino também, né? Uma empresa do reino, né? Que propaga o reino com os clientes, propaga o reino para os funcionários, né? Ou seja, faz diferença para quem está se relacionando com ela, né? Acho que isso tem muito a ver com o que a gente crê como ministério, né? Do chamado que Deus tem para o empreendedor de ser um agente de transformação aonde quer que ele esteja inserido, né? Sim. E agente de transformação na vida das pessoas que estão inseridas dentro do negócio também, né? Sim. Que é o exemplo que você estava falando, o impacto que está fazendo na vida dos teus funcionários, o impacto que faz na vida dos teus clientes, e um alinhamento com o propósito, né? Com o propósito de Deus. Acho que isso é fundamental realmente para alguém que quer ter uma empresa alinhada com aquilo, alinhada com Deus mesmo, alinhada com os projetos de Deus, né? Du, e para a gente caminhar assim, encerrando, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí, né? Para quem já empreende, né? Ou para quem está querendo empreender e para quem já empreende, né? Seja, alguns provavelmente já está no momento estável na sua empresa, outros no momentos talvez em estações ainda passando por dificuldades, né? Para deixar uma mensagem para essas pessoas que estarão nos ouvindo. Olha, o que eu diria, Thiago, é assim, de forma muito resumida.
o empreendedor precisa ter um comportamento de ser inconformado com a situação onde ele está. Se você está começando agora, ou se você já tem um negócio, o negócio não está indo bem, ou se ainda é um sonho para você empreender, tem que ter um comportamento de ser inconformado, ou seja, não inconformado com Deus, mas inconformado com os nãos que esse mundo e esse sistema está te dando. Tem que buscar alternativas. Alinhar tua empresa com a vontade de Deus. O teu negócio, eu entendo hoje que eu trabalho full time, eu estou dedicação em tempo integral para a obra de Deus. Porque, como na minha visão, os meus negócios estão alinhados com o propósito de Deus, o propósito do meu negócio está alinhado com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, então para mim eu estou ali full time para a obra. Né? Cada cliente que eu estou impactando, cada fornecedor, cada parceiro, cada colaborador, eu estou levando de alguma forma a palavra de Deus ali, eu estou levando um comportamento que mostra como um cristão age nas situações. Então, para mim, empreendedor, esse é o caminho. Enquanto você não alinhar a teus valores com os valores do Senhor, enquanto você não se sentir aí inconformado com a situação e viver isso, então esse é o caminho que eu vejo que Deus vai te honrar, né? Faça isso por Deus e não por você e não pelos teus desejos, mas por Deus você pode fazer algo que o natural não explica, né? Eu trabalho com evento e quando veio a crise, muitas pessoas falaram, e agora? Vai fechar tuas empresas? Das 3 empresas, 2 trabalham com evento, os eventos pararam, não tinha evento. E foram os 2 anos que essas 2 empresas experimentaram maior, a IASO, muito crescimento, e a Fresaria Eventos melhorou bastante a margem de lucro, porque a gente começou a trabalhar com eventos online, que diminui o custo de logística. Mas por quê? Por que tudo isso deu muito certo? Porque a gente sempre submeteu tudo que a gente estava fazendo. Eu me lembro que quando começou a pandemia, a gente se reuniu, os sócios das 2 empresas, e oramos. Falando, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. A gente está aqui para te servir, a gente está aqui para fazer a tua vontade. O Senhor abençoe esse tempo que o Brasil está vivendo e tal, e abençoe a gente, nos traga uma luz aí do que fazer. E Deus trouxe uma luz muito clara, ó, faça isso, siga por esse caminho, se reinventa, né? Então é isso, o empreendedor precisa primeiro ter um chamado de Deus, ele precisa entender que empreender pode ser o chamado que Deus tem para ele. Se for, ninguém, nenhuma crise, nenhuma situação, nenhuma concorrência vai parar o teu negócio, porque a partir do momento que o teu negócio é um negócio de um empreendimento de Deus, nada pode parar ele, né? É isso que eu tenho experimentado nos últimos anos. Muitas crises a gente já viveu e parece que quanto maiores são as crises, maior é o crescimento que a gente experimenta, porque Deus está ali, Deus está cuidando de tudo que está acontecendo. Legal. Eduardo, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aí, podendo ouvir um pouco da tua história. Pessoal, é isso que a gente teve com o Eduardo Fresarim hoje, né? Parte do Ministério Uni Empreendedores, né? Hoje a gente pôde entrevistá-lo para conhecer um pouco mais, né, da sua história, do relacionamento com Deus dele, né? E também de como é que está indo os negócios e as empresas. Muito obrigado. Até a próxima.